Então, bora. Primeira pergunta, hein? Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Vamos lá. Vamos. A primeira coisa é a gente falar sobre as discordâncias, tá? E discordar, mano, é a coisa mais normal que existe. Então, provavelmente, alguém vai ouvir você falar sobre qualquer assunto. E aí ele vai ter um ponto de discordância sobre isso, tal, alguma divergência em algum momento. O que é normal, até saudável em certo ponto. Não é obrigado que você ouça alguém e concorde com tudo que a pessoa fala. Gente, os maiores homens de Deus da história, eles erraram em algum ponto. Então não dá para você ouvir tudo e dizer tá tudo certo. Cara, a única coisa que você vai ouvir e vai dizer tá tudo certo é a palavra de Deus, porque Deus, ele é infalível, né? Mas os homens não. Nós temos a tendência a falhar. Então, nesse ponto, as divergências elas vão ser saudáveis, tá? Só que há pessoas que usam a divergência para agora elas irem para outro lugar. E agora eu fico do lado do Fabrício e de repente ele diz assim: ó, eu acho isso aqui. Aí eu digo: ah, mas eu não acho. E agora eu resolvo tomar uma postura. Eu não ando mais com o Fabrício, eu não escuto mais. E tudo que ele fala agora está errado porque eu não concordei com algum ponto da teologia dele. Nós temos visto isso acontecer várias vezes, gente. As pessoas saem de repente, elas já não ouvem mais alguém, alguns já abrem um ministério e outros já vão para um lugar. Então, tudo, na sua medida normal, ele pode ser saudável ou não. Então, a nossa divergência ela pode existir? Claro, cara. Você olha a mesa que Jesus preparava e olha aqueles discípulos que estavam sentados lá. Gente, em qualquer outro contexto, você pode imaginar a situação que era essa mesa. Haviam pessoas que seguiam práticas que os outros ali eram contra, mas eles estavam sentados na mesa porque o importante não era naquilo que eles discordavam, é que todos concordavam que Cristo estava naquela mesa. Então, a igreja ela precisa atingir uma maturidade de começar a entender o seguinte: Cristo está na mesa? Tá. Cara, então tem alguns assuntos que talvez não são tão importantes quanto esse Cristo na mesa. E aí, claro, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando de heresias profundas e já refutadas, eu não estou falando de coisas que já passaram na história da igreja, que a gente entende que não é central. Cara, eu não estou falando de alguém que de repente diz assim, não, eu não concordo que Cristo ressuscitou dos mortos. Aí é outra história, meu irmão. Isso é uma opinião que você não tem o direito de ter, tá? Porque a Bíblia nos fala, cara, se você não crê que Cristo ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. Porque há coisas que nós precisamos estar fundamentados, mas há assuntos, cara, que dá para você conviver tranquilo. Às vezes eu fico olhando e a nova briga do nosso tempo é o quê? E aí? As pessoas já chegam perguntando, e aí? Você é calvinista ou é arminiano? E aí, o que é que você é? E elas querem que você se defina alguma coisa. Por quê? Porque a partir desse momento que você se definir, aí agora ela vai escolher se continua ali ouvindo ou não. Cara, e aí isso não é saudável da mesa de Cristo, tá? Eu acho que quando Jesus nos apresenta uma situação que ele diz, ó, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Quando? Quando vocês forem um. Então eu acho que isso hoje atrapalha a igreja, cara. Que a gente prefere discordar mais do que se apresentar naquilo que nos une. Vai ter a segunda parte da pergunta aí, importância da teologia. Sim, e a importância da teologia, cara, é total, né? Porque, pensa, a teologia é o estudo a respeito de Deus, cara. É a ciência que estuda Deus e os relacionamentos humanos, e estuda Deus como o ser e a divindade, o Criador. Então, a teologia tem papel importantíssimo, tá? Para nós, como igreja, e principalmente na vida diária do cristão. O que pode não parecer. Porque quando nós falamos teologia, a maioria vai levar para um sentido acadêmico da coisa. E eu entendo, gente, nem todo mundo vai se tornar um acadêmico em teologia. Até seria uma falta de respeito nossa pedir isso, cara. Não é isso que nós queremos, tá? Mas
todo cristão saudável, ele precisa conhecer mais de Deus. Ele precisa aprender a ler as escrituras, cara. Ele precisa entender que há textos ali que estão falando e são uma poesia. E precisam ser lidos como poesia. Há textos ali que são louvores, eles precisam ser lidos como louvores, sabe? Então, entender quem é Deus, entender o plano de salvação. A teologia ela é dividida em várias áreas, assim. E eu digo que a teologia prática, ou seja, a teologia do dia a dia, a teologia de que vai decidir aquilo que você faz, como você se comporta, como você age, cara, precisa ser algo da vida do cristão comum, tá? No mínimo, gente, no mínimo, um cristão precisa ler a sua Bíblia, sabe? Já chegou da hora de nós pararmos do discurso de dizer a Bíblia é minha única regra de fé e prática e não praticar, porque não leu, porque não sabe o que está lá. Então nós precisamos chegar nesse lugar, cara, de entendimento das Escrituras, aquilo que ela fala. Quem é Deus? Pelo que o Fabrício pensa que é Deus? Não, cara. Pelo o que o pregador fulano de tal pensa que é Deus? Ah, por aquilo que você ouviu no culto? Não. O que é que a palavra dele diz sobre ele? Gente, pensa. Nenhum personagem pode saber do autor do seu livro sem que ele se revele. O nosso resolveu se revelar. Ele se apresenta nas páginas do seu livro e ele deixa a revelação de quem ele é. Não tem como dizer nós o amamos se nós não o conhecemos. Então a teologia é central nesse sentido. Ô, Gu, eu quero até usar um gancho aqui, né? Tem um autor que diz que todos somos teólogos, né? Não no sentido acadêmico, como você falou. Tem pessoas que vão querer se aprofundar e vão estudar mais. Agora, dizer que o pastor faz teologia, eu vou lá e consumo a teologia dele, tá errado. Por quê? Se o pastor está fazendo uma teologia herética, se o líder está fazendo sei lá, uma teologia fora dos princípios bíblicos e eu estou só consumindo, eu também vou ser afetado e vou ser contaminado por isso. Porém, o fato de eu ser teólogo, não acadêmico, mas eu ler a Bíblia todo dia, eu estudar um pouquinho, eu me aprofundar um pouquinho, esses líderes que têm se levantado com doutrinas esquisitas, com doutrinas falsas, com os ensinos meio fora do padrão aí, não, você vai combater, você não vai aceitar. E aí eu digo, que nem você falou, tem uma briga aí, né, entre calvinismo e arminiano. Tá, beleza. Esses caras viveram em qual época? 100 anos? 200 anos? 300 anos? Ou, de lá para cá, ninguém mais estudou? De lá para cá, ninguém mais leu Bíblia? De lá para cá, não se levantou uma outra pessoa para dizer, peraí, tem algo mais aqui. Opa, tem algo menos aqui. Por quê? Só essas pessoas foram dotadas de entendimento, só elas tiveram relacionamento com o Espírito Santo para ter a iluminação daquilo que foi escrito. Quando a pessoa vem perguntar para mim, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, eu tento ser de Cristo. Eu tento ser de Cristo, porque o que Calvino olhou por um prisma, Arminio olhou pelo outro prisma, e tudo isso foi falado por Paulo. Só que eu também não sou de Paulo, eu sou de Cristo. Hoje a nossa igreja se tornou mais paulina do que cristã. Dá-se mais valor ao que Paulo falou, e não desmerecendo Paulo, do que aquilo que Cristo falou. Eu já vi cursos, pessoas ensinando. Legal, Jesus falou isso, mas Paulo diz isso. Opa, alguma coisa está errada aí, migão. Mas o que é? As pessoas engolem isso por quê? Porque falta uma teologia prática, ou uma teologia, como que eu posso falar, individual. Né? A gente fala que a Bíblia é nosso único livro de regra, conduta e fé, como você acabou de falar, mas a gente não lê. Nós somos a comunidade, eu não gosto desse termo, não vou usar. Nós somos a comunidade religiosa que menos dá valor ao seu livro sagrado. E ponto final. Tem pessoas que, se for conversar com um muçulmano, é capaz de se converter ao islamismo, porque não entende nada de Bíblia. E o cara do lado de lá sabe tudo do Alcorão. Se for conversar com um budista, talvez vai se lascar, porque o budista ele leva a sério aquilo que ele crê. E a gente, não. Então,
a teologia, como você disse, além de ser importante, ela nos livra do engano, da doutrinação, da imposição, da manipulação, né? Mas é isso. Bora para a Isso segunda? aí. Vamos lá. Então, bora.